Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Gerar, podcast da Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você e com o oferecimento do Neutrofer Folato D, da EMS. E hoje estamos aqui com uma bancada de peso. Ao meu lado, doutora Janaína Senra, à minha frente, doutora Cecília e também à minha frente, doutor Emílio Garavini. Seja muito bem-vinda, Cecília. Obrigada, Bernardo. Bem-vindo, doutor Emílio. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda, Janaína. Obrigada pelo convite. É isso aí, time de especialistas em medicina reprodutiva da Gerar In Vitro. E aqui quem fala, Bernardo Moura, sou embriologista, diretor dos laboratórios do grupo também. E o tema de hoje que nós vamos falar, um tema que nos pediram aí pela caixinha, fiz uma caixinha de enquete lá no Instagram e pediram para falar sobre etapas da FIV. A primeira etapa, ela é a etapa de elaboração do protocolo de estimulação, baseado na idade, baseado nos exames que nós encontramos e nos fatores que estão dificultando esse casal. Posteriormente, temos a estimulação dos ovários com medicamentos e os ultrassons que vamos acompanhar o crescimento dos folículos. Mas a próxima etapa seria a coleta desses óvulos e o acompanhamento dos embriões em laboratório. E, por último, a etapa mais importante, mais esperada, a transferência dos embriões. É que eu mais gosto. É um momento muito especial, né? Sempre. Janaína, conta pra gente um pouquinho. Então, a Cecília falou, né, em resumo aqui. A gente tem a parte de elaboração desses protocolos, estimulação ovariana, depois a parte de acompanhamento ultrassonográfico, a captação desses óvulos, né, a formação dos embriões e, por último, a transferência. Então, conta pra gente como se dá essa parte de elaboração dos protocolos. A gente consegue individualizar protocolos para cada paciente, né? O que seriam esses protocolos? Conta um pouquinho, assim, meio que resumidamente aí para o pessoal entender. Bom, a elaboração dos protocolos, ela envolve a avaliação do fator que está levando esse casal à infertilidade, envolve algumas características específicas da paciente, como, por exemplo, a idade, o peso, tratamentos anteriores. A gente consegue personalizar o tratamento à medida que a gente conhece o corpo dessa paciente, né? Às vezes, um tratamento anterior não deu certo por algum motivo, a gente consegue ir mudando, dando novas opções à medida que a gente tem mais informações sobre como esse corpo ele responde. Além disso, a gente consegue individualizar o tratamento baseado em alguns riscos que a paciente tem. Por exemplo, uma paciente que tem uma reserva ovariana muito alta, ela corre um risco de ter um hiperestímulo, por exemplo. A gente consegue definir alguns pontos chaves nesse tratamento para evitar o hiperestímulo, por exemplo. Ótimo. Doutor Emílio, esse protocolo de estimulação ovariana, ele é baseado em quê? Quais tipos de medicações que essa paciente vai tomar? Sim. Basicamente, existem dois medicamentos, o FSH e o LH, que podem ser utilizados de uma forma associada ou puros em cada momento da estimulação hormonal. São medicações injetáveis, são injeções que não são dolorosas e que foram feitas para serem aplicadas pela própria paciente. A gente tem hoje medicamentos muito assim, amigáveis para paciente com agulhas muito finas, que realmente não provocam dor. E, como a Janaína falou, de acordo com a idade, com o peso, a gente vai ajustar a dose. E também essa dose pode ser ajustada de acordo com o resultado de cultivo de produção de ovos em estimulação anterior prévia. Se a paciente não tiver tido um resultado bacana, a gente pode ajustar e colocar mais. Se tiver também o risco de hiperestímulo, a gente ajusta para uma dose menor. E, com certeza, também os medicamentos orais podem ser usados de uma forma adjuvante. Os medicamentos mais importantes, que são o FSH e o LH, que são hormônios que a própria mulher produz de uma forma natural, mas a gente vai dar de uma forma concentrada naqueles dias, e são utilizados por via subcutânea, não é doloroso, né? Mas basicamente é isso. E por que elas têm que tomar essa medicação? Sim. Um importante dizer que, normalmente, a mulher, mesmo quando ela não tem infertilidade, ela produz apenas um óvulo por mês. E esse óvulo ele vai amadurecer num momento específico em que a gente tenta imitar a natureza, só que imitar de uma forma melhor. A gente quer produzir muitos óvulos bons,
e que amadureça no momento exato que a gente pretende colher os ovos pela captação dos ovos pelo ultrassom vaginal. Então, com o FSH e o LH, que a gente vai utilizar de uma forma combinada ou pura, e com o último remédio que a gente vai utilizar para amadurecer, a gente quer colher muitos ovos, porque para poder ter bons embriões, a gente precisa poder selecionar. Ótimo. Eu gosto sempre de enfatizar isso, gente, que na reprodução assistida, a gente sempre tenta imitar o que acontece na natureza, né? Como o doutor Emílio bem falou aí. Então, toda etapa do ciclo menstrual, né? Então, você tem um dia certo da ovulação. O que a gente vai fazer? Essas drogas são justamente para imitar o que acontece na natureza, só que de uma forma controlada. Então, a gente precisa dar essas medicações para que a gente consiga controlar o que está acontecendo com o seu corpo. Aí, como a Janaína bem falou também, a gente vai individualizando esse tratamento e a gente vai entendendo a resposta de cada indivíduo, né, de cada corpo frente a esses medicamentos. Então, a gente consegue ir controlando o crescimento desses folículos através dessas medicações, que são, como o doutor Emílio disse, são hormônios que a própria mulher produz. Só que a gente dá essa medicação exógena, né, para a gente poder controlar melhor essas etapas e também recrutar mais óvulos, né, mais folículos ali, e a gente conseguir ter mais material para poder trabalhar e selecionar assim o melhor embrião no futuro. E aí, Cecília, quando o doutor Emílio fala assim, olha, a gente vai dar essas drogas, né, a gente vai fazer estimulação ovariana, a gente começa esse estímulo, em qual fase do ciclo da mulher que a gente pode começar esse estímulo? E queria que você contasse para a gente a parte desse acompanhamento ultrassonográfico também, né? Como que isso é feito e quanto tempo dura essa estimulação ovariana? É até um ponto bem interessante esse tempo de duração da estimulação, porque as mulheres, elas pensam que dura meses, que é um tratamento de fertilização, é muito demorado. E aí, quando a gente comenta na consulta que demora 10 a 14 dias a estimulação, elas ficam, nossa, mas é rápido assim? Tá? Então, com relação à pergunta, né, como é que é feito esse acompanhamento dos ultrassons e em que momento a gente começa a estimulação? A gente pode começar em qualquer fase do ciclo, tá? Então, a gente avalia cada caso. Às vezes, a gente tem que começar naquele momento, quando a gente tem uma paciente na nossa frente que está precisando de um tratamento oncológico, e a gente tem que começar rápido para não atrasar esse tratamento, uma quimioterapia. Então, a gente utiliza, né, baseado na fase do ciclo que ela está, a gente dá as medicações apropriadas. Ou o modelo assim, mais clássico seria começar no período da menstruação. Com relação aos ultrassons, a gente faz o primeiro ultrassom no inicinho ali antes de começar a estimulação. Depois a gente pede para ela voltar, pode ser em torno ali do 6º dia, 8º dia de estimulação, vai depender do protocolo utilizado. E por último, mais um ultrassom final, que é o momento que a gente vai verificar se os folículos já estão no tamanho ideal, para dar a medicação injetável, que vai amadurecer esses óvulos, e 36 horas depois a gente vai estar no bloco cirúrgico fazendo a coleta dos óvulos. Ótimo. E deixa eu te interromper, Bernardo, eu gosto da palpite, né? É meu jeitão. A Cecília comentou do qual o momento de começar a indução. É muito importante dizer que a medicina reprodutiva evolui muito rápido. Eu não sou tão novo. Quando eu comecei, classicamente, a gente começava no 3º dia do ciclo menstrual. Tanto que podia começar no 1º, no 2º, 3º. E de algum tempo para cá, a gente descobriu que podemos começar a qualquer dia do ciclo menstrual. A gente pode fazer o que a gente chama de random start. A paciente, ela não ovula uma vez por mês, ela não tem apenas uma onda folicular. Então, baseado nisso, e principalmente por causa das pacientes de tratamento oncológico, descobriram que a gente pode começar a qualquer momento do ciclo, sem prejuízo da qualidade do número de óvulos. E até dúvidas se talvez na segunda fase do ciclo menstrual possa produzir mais óvulos ou com melhor qualidade. Por que isso é importante? Porque não há necessidade de fazer exatamente no 3º dia do ciclo. E pacientes oncológicas em tratamento oncológico, hoje mesmo atendi uma agora, na hora do almoço, que vai iniciar o tratamento por câncer de mama. E ela falou, Emília, eu tenho até dia 15 para colher meus ovos. Hoje é dia 1º, eu falei, tranquilo, vai dar tempo. Né? Então, é uma realidade que a mulher tem várias ondas foliculares durante o ciclo menstrual e que a gente pode aproveitar aquela onda que está em curso. Né? O importante é o conjunto. Analisar os medicamentos que vão ser utilizados, a dosagem,
já temos os exames. Essa paciente não deu tempo de fazer o exame, a gente vai começar com o medicamento amanhã. Mas é isso, a medicina reprodutiva evolui muito, pode ser que daqui a alguns anos a gente fale alguma coisa diferente. E que aquele modo clássico ainda existe, funciona, e a gente gosta, mas eu adoro o random start. Em medicina reprodutiva, o tempo é muito importante. Com certeza. Essa realmente é uma vantagem muito grande, né, com essa descoberta. Realmente, lá atrás não se fazia isso, era sempre aquele protocolo, vamos dizer assim, engessado, começar, né, na fase da menstruação. E hoje isso abriu uma grande possibilidade aí para as pacientes que às vezes, hoje, mesmo que não sejam pacientes oncológicas, hoje muitas pacientes têm tempo corrido. Sim. Ela tem uma janela ali, quero fazer nas minhas férias, tenho tantos dias de férias, eu quero resolver isso aqui de uma vez. Agora, lembrei de um detalhe. O random start, que é o início do estímulo a qualquer momento, ele não pode ser feita a transferência a fresco, que a gente fala dos embriões. Então, a transferência tem que ser de embriões congelados e descongelados. E que hoje é o que eu mais gosto de fazer. Transferência de embriões descongelados, com um controle muito preciso da qualidade do endométrio, em termos de hormônio, em termos de dosagem de progesterona, e com a taxa de gravidez maior. Sem dúvida. Pode complementar? Claro. O que o Emílio comentou também. A questão, hoje em dia, também a gente utiliza cada vez mais o protocolo do STIM. Sim. Que é quando a gente realmente utiliza dois momentos de crescimento de ondas foliculares. Então, a gente pode começar tanto na na primeira metade do ciclo, quanto na segunda, mas geralmente a gente começa na primeira metade, estimula, colhe os óvulos, a gente dá um intervalo pequeno de dias e reinicia a estimulação dos ovários, para depois, 10, 12 dias depois, colher novamente. Então, a gente usa muito essa estratégia para pacientes que têm baixa reserva de óvulos, pacientes com idade mais avançada, do ponto de vista da fertilidade. E aí a gente consegue um maior número de óvulos ao final, em menor tempo, para a gente conseguir, como a gente fala do funil da fertilização, né? Então, a gente consegue maior número de óvulos, consequentemente, mais embriões, e a maior chance de a gente conseguir o nosso embrião euploide. Isso aí. Janaína, a Cecília estava falando ali da estimulação ovariana. Essa etapa... Tem uma etapa ali que é muito importante, né? Até a gente na clínica muitas vezes faz até como é que eu posso dizer? Terrorismo com a paciente, assim, olha, você não pode perder essa medicação aqui, que é essa medicação que vai fazer o amadurecimento dos óvulos, né? A gente chama de trigger, que é o disparo, esse gatilho, né? Que vai fazer, é um gatilho como se fosse da ovulação. Então, a paciente toma ao término ali da estimulação ovariana, quando está com os folículos já no tamanho ideal, é dada essa medicação para a paciente. E 36 horas depois é feita a coleta dos óvulos, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão dessa medicação, tá? E sobre o dia da coleta dos óvulos, né? O que a paciente espera para esse dia? É um procedimento doloroso, complexo? Conta pra gente um pouquinho. Tá. Essa medicação que é o trigger, né? A gente geralmente utiliza 2 tipos de medicamento para fazer alcançar esse objetivo, que pode ser tanto o HCG ou então um agonista do GNRH, ou às vezes em combinação. Mas, enfim, tirando esses termos muito técnicos, essa medicação final, ela vai definir quando será a nossa coleta, né? Que a gente fala 36, mas é de 34 a 36 horas depois que acontece a ovulação, e a gente tenta fazer a coleta um pouquinho antes dessas 36 horas. Então, a paciente vai sair do consultório nesse dia com essa prescrição, com a definição desse horário e já sabendo quando ela retornará para a coleta ovular, que provavelmente é 1 dia e meio depois disso. A coleta é um procedimento, eu falo muito que é como se fosse uma endoscopia, que a endoscopia é de conhecimento da população geral. Então, a paciente ela recebe uma sedação leve, venosa, né? Vai pegar a veia da paciente, vai receber um medicamento que vai fazer ela ter um sono leve, mas que vai tirar a dor dela. E ela não vai precisar de ajuda para respirar, no máximo um catéter de oxigênio no nariz, mas não vai ser entubada, não vai fazer nada invasivo para manter ela
ela respirando. E aí, com a paciente dormindo, a gente faz a coleta, que é através de um ultrassom endovaginal, um aspirador agulhado que chega aos ovários. Os ovários, geralmente, eles estão mais pesados, então eles caem bem próximo da nossa sonda e a gente aspira cada folículo, o líquido que está lá dentro, e geralmente o óvulo está nadando nesse líquido, e aí esse óvulo vem no nosso tubo de ensaio e a gente encaminha esse material para embriologista. Então, a coleta é basicamente isso. É um procedimento rápido, no geral, que dura menos de 30 minutos. A paciente, ela acorda a seguir, né? Ela recebe medicamento apenas para dormir naquele período, fica um tempo em recuperação anestésica, que não chega a 1 hora, para ela ficar bem acordada, receber um lanche ou um café da manhã e ir para casa. Então, a coleta é um procedimento simples. Simples. Ela tem que estar em jejum? Ela precisa de jejum de 8 horas, algumas vezes um pouco menos, depende da clínica, do anestesista, da equipe, mas em média 8 horas de jejum, de tanto de comida quanto de líquidos. Tem que estar acompanhada, pode trabalhar no dia? A gente pede para ela estar acompanhada, para ela chegar acompanhada, e na saída a gente pede para ela estar acompanhada. O trabalhar, a gente fala assim, não, pode descansar, mas não tem nenhum impedimento, né? Algumas pacientes minhas que fazem trabalho de home office e precisam trabalhar à tarde, eu libero, acho que está tudo bem, mas se ela tiver condições de ficar em casa, a gente dá um dia de descanso. Eu acho que para recuperar, a gente merece também, né? É um procedimento que geralmente acontece na parte da manhã ou no início da tarde e que vai deixá-la um pouco mais cansada ao longo do dia, mais sonolenta, então fique em casa. Isso mais por conta da sedação que ela tomou mesmo, sim. Né? Mas procedimento relativamente simples, minimamente invasivo, né? Que exige, lógico, os cuidados necessários, mas que é relativamente tranquilo. Sim. E aí, nesse dia, doutor Emílio, o paciente coletou os óvulos ali, os óvulos vão para o laboratório. E aí eu vou falar um pouquinho da minha parte. Sim. Então, da nossa parte do laboratório, a gente vai separando esses óvulos ali do líquido folicular. E um a um a gente vai analisando. E esses óvulos também depois vão ser preparados e a gente consegue classificar esses óvulos no laboratório. Porque nem todos os óvulos que forem coletados significa que são maduros. Ou seja, eu preciso ter óvulos maduros para que eu consiga fazer a fertilização deles. Então, a gente faz todo esse processo de classificação desses óvulos, né, de preparação deles lá no laboratório, e eu consigo ver quais são os maduros. Cerca de 70%, 80% desses óvulos geralmente são maduros. Então, de 10 óvulos que geralmente são coletados, 8 são maduros, a gente consegue fazer a fertilização deles. E aí seja fertilização in vitro convencional, ou seja por ICSI, né, onde a gente injeta o espermatozoide dentro do óvulo. Então, depois que a gente injetou esse espermatozoide no óvulo, no dia seguinte... Só esqueceu de falar para o esposo colher o sêmen. É mesmo. Senão Já estou não tem considerando jeito. que eu já tenho espermatozoide lá que já está colhido. Então, bem lembrado, nesse dia, no mesmo dia da coleta, né, doutor Emílio? Sim. Tem... o homem precisa estar presente, Sim. né? Então, se for um casal hétero, né? Esse homem precisa estar presente. Ou ele pode ter congelado o sêmen previamente, se às vezes ele não está aqui na cidade, isso acontece às vezes, né? Muito. Ou pode ser banco de sêmen, se ele por acaso não tiver como ter sêmen de forma natural. Isso mesmo. Então, também para casais homoafetivos, femininas, né? No caso, pode utilizar esse recurso de um banco de espermatozoides, e também em casos onde a mulher também não tenha, né, óvulos, né, também existe o banco de óvulos também que é possível utilizar. Então, mas nesse dia, considerando que foi feita a coleta de óvulos, também precisa ser feita a coleta dos espermatozoides, seja ali por masturbação, ou sejam homens que sejam vasectomizados, tenha outros fatores, a gente consegue também puncionar epididium ou testículo e coletar espermatozoides. Eu agora cheguei no laboratório, eu tenho espermatozoide e tenho os óvulos. Então, faço a fertilização, injeção do espermatozoide dentro do óvulo, e aí, no dia seguinte, a gente vai checar se deu certo a fertilização ou não. Né? Não significa só porque eu coloquei o espermatozoide dentro desse óvulo que esse óvulo vai fertilizar.
Então, depende de uma série de fatores, né? Uma cascata ali que a gente fala de sinalização intracelular, vamos dizer assim, uma conversa do espermatozoide com o óvulo, para que ative aquele óvulo e aquele óvulo consiga realmente fertilizar. E aí, então, no dia seguinte eu verifico se deu certo essa fertilização e a gente vai ter um número de fertilizados. Ah, mas uma pergunta frequente, né? Quantos que fertilizam? Cerca de 75% dos óvulos fertilizam. Então, ali a gente saiu, o exemplo que eu dei de 10, a gente tinha 8 que foram injetados. Desses 8, mais ou menos 6 vão ter fertilizados. E a gente deixa ele em cultivo numa incubadora que vai imitar o útero, um ambiente uterino, né, como se fosse ali um ambiente uterino com nutrição ali para esse embrião se desenvolver. E ele chega ali até o 5º dia, pode ser transferido no congelado e transferido no 3º, ou no 5º dia, geralmente 5º ou 6º dia de desenvolvimento embrionário. O que vai determinar isso? Geralmente, nós mesmos do laboratório que vamos avaliar esses embriões e vamos ver a qualidade dele de acordo com cada caso. É discutido isso em conjunto com os médicos e a gente define se vai congelar em 3º, se vai transferir a fresco, se vai transferir congelado. Isso aí, só por si só, merece um podcast, né? Não, isso aí a gente vai ter... Eu tô só... em D3 ou D5. Tô só resumindo um pouquinho aqui, mas a gente vai um dia gravar aqui para vocês só essas etapas do laboratório que vale a pena a gente destrinchar um pouquinho mais. E aí, Cecília, temos o embrião, congelamos esse embrião ou vamos transferir a fresco? Chegamos no dia da transferência embrionária. Posso interromper? Pode, claro. Uma coisa interessante nessa fase, essa fase do laboratório, é a conversa que acontece em paralelo com o médico. A gente vai orientando a paciente, vai ligando, falando... logo depois da coleta, a gente já consegue dar uma notícia de quantos óvulos tiveram, né? Aí, no dia seguinte, a gente consegue falar quantos óvulos foram fertilizados. No D3, toda vez que o laboratório acessa esses embriões, né, abrindo a estufa, a gente tem notícias de quantos estão desenvolvendo, qual que é a característica deles, e a gente repassa para a paciente que fica muito angustiada nesse período. Muito importante isso, muito bem colocado. E aí... todos nós chegamos ao D5, né, ou ao D3, que é quando a gente congela. E aí a paciente vai estar ciente de quantos foram congelados. Exatamente. E aí a próxima fase, desculpa. E aí, muito bem colocado, é importante isso, porque é uma fase que gera muita ansiedade, né, por parte da paciente e onde ela não vê, né, enquanto ela está na fase de ultrassom, ela está vendo o folículo crescendo ali, ela está vendo o que está acontecendo com ela, mas ali é uma parte extracorpórea mesmo, que é a parte do laboratório, e onde estão o material genético ali de valor dos pacientes. E é importante essa questão que a Janaína trouxe mesmo, que é essa comunicação que existe. Então, o laboratório sempre vai conversando com o médico, onde a gente vai individualizando cada caso, e a gente também vai reportando aí para cada casal o que está acontecendo, né? Isso é muito importante. E aí, Cecília, chegamos no dia da transferência desses embriões. O que vai acontecer nesse dia? Um pouquinho antes do momento da transferência, a gente também refletir qual o protocolo de preparo do útero que a gente vai utilizar. Ótimo. Então, hoje em dia, a gente tem variações de protocolos. Protocolo em ciclo artificial, que é quando a gente dá uma medicação que bloqueia o ovário e a gente só se preocupa com o crescimento do endométrio. Tem protocolos em ciclo natural, que a gente acompanha o folículo até o período da ovulação. E depois, nesses 2 protocolos, a gente repõe um outro hormônio, que é a progesterona. Então, essa é uma avaliação muito individual. Se aquela paciente, ela cicla, se não cicla, o que vai ser melhor naquele momento. O momento mais esperado, que é o dia da transferência... Então, a paciente não precisa de estar em jejum, a gente pede que ela esteja com a bexiga cheia, porque o procedimento é guiado por um ultrassom pélvico e a gente consegue, facilita muito para a gente que está introduzindo o catéter de transferência a passar pelo colo e a chegar na posição certa no útero. Então, é um procedimento, como eu falei, né, guiado por ultrassom. Então, a gente tem um outro colega fazendo esse momento, né, de guiar o ultrassom. E a gente primeiro passa um catéter guia, que vai chegar próximo à parte interna ali do colo. E
chegando nessa posição, aí depois a embriologista traz para nós o catéter com o embrião ou os embriões, em que a gente vai introduzir dentro do catéter guia, chegando até o local ali mais ideal para que ocorra o depósito desse embriãozinho. E posteriormente saímos com o catéter e ela confere esse catéter para sabermos se o embrião não ficou aderido no catéter. Então, é um procedimento rápido, simples e praticamente não é doloroso, tá? Não requer anestesia. E é um momento, assim, realmente mais mágico, né? Da reprodução. Ótimo. Doutor Emílio, o paciente fez a transferência, teve um embrião lindo lá, foi colocado lá dentro. Significa que ela está grávida? Infelizmente, não. Apesar de que muitas pacientes têm essa sensação, esse sentimento, essa percepção. Mas antes disso, eu vou te incomodar de novo. 1, 2 ou 3 embriões nós vamos transferir. Excelente provocação, doutor Emílio. 1, 2 ou 3 embriões. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que fala sobre isso, né? O limite de idade, o limite de embriões que a gente pode transferir de acordo com a idade materna. Então, a gente tem que considerar aí o fator idade dela, mas seria até 2 embriões em pacientes até 37 anos, mais do que isso, no máximo 3 embriões. E vale considerar que se o embrião foi feita a análise genética desse embrião também, a gente tem que levar isso em consideração. Não dá pra gente transferir, por exemplo, 3 blastocitos euploides só por conta da idade dela, porque a chance dela ter uma gravidez múltipla ali aumenta bastante. Mas eu adoro te provocar, mas assim, a paciente, quando a gente faz a transferência, ela não está grávida, mas com a probabilidade ou a possibilidade. E a gente vai saber se ela está grávida depois de 10 a 12 dias, que a gente vai fazer o exame de sangue, que é a gonadotrofina coriônica, que é o HCG, que hoje em dia tem exames urinários ótimos e que as pacientes acabam fazendo antes disso, com 8 dias já estão fazendo, com 9, e já dá positivo às vezes. E às vezes não. Às vezes não. Mas é isso, então ela não está grávida, mas assim, já existe a possibilidade de, e em breve a gente vai saber se. E haja emoção, aí eu acho que é o momento mais difícil. É mesmo. Que o nível de estresse e ansiedade das pacientes fica assim, muito grande, e que infelizmente a gente não tem muita coisa a fazer, a não ser torcer para Deus nos contemplar com essa gravidez e pedir para a paciente não ficar tão estressada, tão ansiosa. Apesar de eu achar que a ansiedade nunca vai diminuir o resultado positivo ou negativo, não vai interferir. Mas para que sofrer? É verdade. Agora, sobre os exames urinários, hoje tem ótimos exames urinários para diagnóstico de gravidez, é possível, mas oficialmente, dentro de 10 a 12 dias, ela vai saber pelo beta-HCG quantitativo, que é o ideal. Inclusive, para a gente ter uma noção da evolução da gravidez, ela pode repetir com 48 horas depois do primeiro exame positivo. E tem mais uma etapa. Vamos pular caminho? Deu positivo. Qual que é o próximo passo? Ótimo. Conta pra gente. Próximo passo é não parar com os medicamentos. Eu sou chato, mas eu falo, pelo amor de Deus, não esqueça de tomar. Porque às vezes a paciente está grávida, ela fala, eu preciso tomar os medicamentos? Com certeza. Principalmente se for um ciclo de transferência com medicação exógena e não um ciclo natural modificado. E daí a 2 semanas, normalmente, a gente já escuta o coraçãozinho. Olha que coisa boa. Ou mais de um coração. Mais de um. Às vezes a gente tem surpresa, né? Já teve, inclusive, várias vezes, assim, algumas vezes na minha vida, que a gente colocou um embrião e ele se dividiu e tivemos 2 embriõezinhos. 3 ou 4 não tive ainda não, gerados com um embrião só não, mas gêmeos idênticos a gente já teve várias vezes. Acredito que eu tive uma gravidez dessa, em que a gente transferiu um embrião e ela virou trigemelar. Que inveja. Um só. Foi um caso em 20 anos, hein? Minha esposa não pode ouvir não, mas eu tenho inveja. Esse é um embrião de qualidade, hein? Pois é, menina. Ou útero, né? Mas Acho é um que embrião. a junção dos dois, né? Isso. Também. Com certeza. E aí, isso que você falou, Cecília, é importante, né? Então, Janaína, por que muitas vezes não dá certo, né? Então, a Cecília falou essa questão da junção dos dois. É muito importante isso. E aí, lá no começo desse episódio, eu falei sobre o importante da gente controlar todas essas etapas, esses fatores. A transferência embrionária também tem que ter um dia certo, vamos dizer assim, para ser feita? Sim. Geralmente, a gente transfere o blastocisto no 5º dia, né, de uma fase lútea hipotetizada. Quando a gente separa essas 2 etapas, porque a gente pode fazer a fertilização in vitro em 1 mês,
por completo, que tem a estimulação ovariana, a coleta ovular, o desenvolvimento dos embriões em laboratório e a seguir a transferência de embriões já nesse mesmo mês, ou então a gente pode dissociar essas duas partes e a coleta ovular acontece num mês, a pessoa menstrua e aí a gente prepara o endométrio e transfere os embriões no mês seguinte. Em ambas as situações, a transferência de embriões ela ocorre por volta do 3º ou 5º dia de preparo endometrial, a depender dos embriões que a gente tem em laboratório. Isso é muito interessante, porque existe sim uma sincronia, né, na natureza do dia da ovulação, né, que é quando ocorre naturalmente, ao dia que esse embrião, teoricamente, vai desenvolvendo ali na tuba uterina, né, aquelas etapas que eu contei para vocês no laboratório, isso ocorre naturalmente. Então, esse embrião vem caminhando ali na tuba uterina até chegar no útero. Quando ele chega no útero, é por volta do 5º ou 6º dia de desenvolvimento. Então, esse útero a gente acompanha a parte clínica, acompanha o que aconteceu no laboratório. Então, se a gente vai transferir um embrião de 5º dia, a paciente tem que estar por volta do 5º dia pós-ovulação com as medicações, né? Exato. De uso de medicações. Ou se é um embrião de 3º dia, ela tem que estar no 3º dia. Então, essa sincronia do laboratório com o útero, né, com a parte clínica e também é muito importante. E o interessante disso é que quando a gente faz a transferência a fresco, eu falo com a paciente que ela pode saber que ela está grávida em 28 dias do início de todo o processo. Então, com a transferência a fresco, 28 dias, no mais tardar 30 dias, ela já tem o resultado, se deu certo o tratamento ou não. O mais comum hoje, que é dissociar as duas partes, a gente, a grosso modo, em 2 meses. Essa dissociação ela é interessante também para algumas pacientes que têm algum compromisso agendado, né? Às vezes uma paciente que está com uma idade mais avançada, que ela precisa fazer o tratamento, coletar os óvulos naquela idade, mas idealmente ela gostaria de postergar, por exemplo, a gravidez para daqui 3, 6 meses por causa de uma viagem ou de um evento de trabalho. Ela pode coletar os óvulos, fazer essa primeira parte, né, de estimulação e coleta. Os embriões eles serão feitos em laboratório, congelados, e esse preparo endometrial, como uma segunda parte, virá quando ela tiver condições e tiver desejando essa gravidez. Não, isso é ótimo, pode complementando, por exemplo, a paciente que hoje eu realizei a punção, nós fizemos esse protocolo dividido, né? A gente vai congelar os embriões por 2 motivos no caso dela. O primeiro motivo é que ela quer emagrecer. Então, ela está acima do peso, então ela quer estar grávida ali num cenário melhor, né, do ponto de vista metabólico, ela tem síndrome dos ovários policísticos. E em outro sentido, por causa do risco aumentado que ela tem de hiperestimulação, né, e isso é cada vez mais raro, mas a gente sabe que é bastante grave, então a gente, como uma forma de segurança para a paciente, a gente orienta esse frisol, né, que a gente fala, o termo médico que a gente fala, que é o congelamento completo, total dos embriões. Aí ela ao longo do tempo, esses hormônios vão saindo do corpo e os ovários vão murchando, voltando ao tamanho normal. E aí, a partir daí, ela pode planejar ali um melhor momento para ela de transferir os embriões. Doutor Emílio gosta muito de transferir embriões congelados, né, doutor Emílio? Por que você percebe um melhor resultado? Sim, percebo sim, não só eu, como quase todas as clínicas, quase todos os médicos. No ciclo natural, no ciclo de estimulação ovariana e com transferência fresca, muitas vezes a gente tem uma assincronia do endométrio com os embriões e uma elevação precoce da progesterona com taxas de gravidez significativamente menores. Mas, se a paciente não tiver com risco de hiperestímulo precoce e se estiver com a dosagem de progesterona boa e não tiver tido um aumento precoce da progesterona, a gente pode fazer transferência fresco. Mas, via de regra, eu vejo que mesmo aquelas pacientes que a gente parte para a transferência fresco, quando a gente faz a dosagem da progesterona no dia da coleta dos ovos, muitas vezes já está com a progesterona elevada, e se a gente tivesse transferido aqueles embriões, a gente simplesmente não teria gravidez. Então, hoje, com certeza, eu prefiro transferência num ciclo de descongelamento, com preparo artificial do endométrio, ou no ciclo de descongelamento com o ciclo natural modificado, em que a gente acompanha o crescimento dos folículos e faz apenas o HCG no momento que a gente já tem um crescimento folicular adequado. Mas, resumindo, eu gosto de embrião transferido em ciclo de freeze-all, como a Cecília falou, que a gente tem um controle maior do preparo endometrial e uma taxa de gravidez maior. Que a paciente confia demais na gente, a gente tem que
assim, dar a elas o que elas querem, que é assim, a maior taxa de gravidez possível, com aquela qualidade e quantidade de ovos que ela tem. A gente tem que realmente otimizar o que a paciente tem para poder chegar mais perto do bebê com mais segurança e no melhor momento. Ótimo. Agora, eu gostei muito que a Janaína trouxe essa questão da paciente poder deixar esse embrião congelado. Sim. Né? Às vezes, a gente tem casais que procuram a gente, não estão conseguindo engravidar, ou olha, eu tô com 36 anos, tô num momento profissional, ou às vezes o marido, o companheiro, tá num momento profissional onde, olha, vamos ter que ir pro exterior e eu não quero ficar grávida lá. A gente vai voltar daqui 3 anos, por exemplo, ou 4 anos. Tem esse planejamento e ela quer deixar esse embrião pronto, né, ali como casal. Ela pode deixar, lógico, o óvulo dela congelado, mas às vezes eles já querem deixar esse embrião pronto porque eles querem garantir a qualidade daqueles ovos naquele momento, né, e poder utilizar isso no futuro com uma maior chance de sucesso. Então, acho que essa é uma possibilidade muito boa que as tecnologias de reprodução assistida permitem, né? E são recursos que a gente pode oferecer aí para os casais. E eu vejo, Bernardo, outros 2 cenários cada vez mais comuns de também a gente optar pelo frisol, que é a necessidade ou a orientação, desejo do casal de fazer a biópsia, né, que a gente comentou aqui, né, o estudo genético pré-implantacional dos embriões. Então, casais com uma idade mais avançada ou com doenças genéticas cromossômicas na família, a gente orienta essa possibilidade. Então, são embriões que normalmente devem ser congelados, né, para dar tempo do resultado, do laudo da biópsia sair. E o outro cenário são, como eu comentei anteriormente, pacientes com idade também mais avançada, baixa reserva, e a gente precisa de fazer o acúmulo de óvulos, né? Então, a primeira etapa, a gente faz a estimulação e congela esses óvulos, ou até congela no estágio já de embrião. E no segundo estágio, no segundo momento da estimulação, que é o do STIM, aí a gente acumula esses óvulos, né? Ou, no caso, já descongela os embriões do primeiro ciclo e já acompanha o desenvolvimento desses embriões. Então, outras indicações cada vez mais comum realizarmos aí o frisol. De uma forma geral, assim, eu acho que a gente pode ajudar a natureza utilizando a tecnologia. E são múltiplas combinações que a gente tem para poder chegar com o bebê no colo no momento que a paciente quer e com o máximo de segurança. Então, realmente, a gente hoje, com o congelamento de ovos, espermatozoides e embriões, a gente pode proporcionar o que você falou, o momento melhor para ter a gravidez com a sua carga genética ou, se for necessário, com a carga genética do banco de doador de gametas, seja óvulos, seja espermatozoides. Excelente bate-papo, adorei bater esse papo com vocês. Muito obrigado, Janaína. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigado, Emílio. Eu que agradeço muito. Obrigado, Cecília. Eu agradeço muito. Quer deixar seu Instagram, Janaína? Qual que é? Doutora Janaína Senra, espero vocês lá. Doutor Emílio. @Dr. Emílio Garavini. Cecília. @doutora Cecília Monteiro. E quem vos fala aqui, @Bemoura. Um prazer a gente poder participar com vocês aqui mais um episódio. Lembra de deixar seu like, compartilha, segue a gente no YouTube, Spotify e no Instagram também, @GerarInVitro. Acompanha a gente por lá e até o próximo episódio, pessoal. Obrigado.